Que nessa manhã o Senhor venha com a tua palavra, com espírito de revelação, com espírito de sabedoria, e nos leve a crescermos no conhecimento do Senhor Jesus. Nós oramos e agradecemos pelo privilégio de estarmos aqui no teu nome. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Eu tive uma semana abençoada, e você? Espero que a sua semana tenha sido muito abençoada. Amém? Quero compartilhar. Eu tenho no meu coração um encargo por falar de Jesus e do amor dele por nós, né? Eu quero compartilhar com vocês aqui 3 chaves do favor que são usada por Deus, para ser usada por Deus nas nossas vidas. E lá em Atos 22, nós vemos aí, Atos 22, 14 e 15. Ali em Atos está contando a história da conversão de Paulo, não é? E aí Ananias foi ter com ele, e ele disse assim: o Deus de nossos pais, de antemão, te escolheu para... E ele vai dizer 3 coisas aí: conheceres a sua vontade, veres o justo e ouvires uma voz da sua própria boca, porque terás de ser sua testemunha diante de todos os homens das coisas que tens visto e ouvido. Uau! Então, o apóstolo Paulo, foi a primeira coisa que ele ouviu ali, que o Deus de nossos pais, antes, de antemão, te escolheu. Nós também fomos escolhidos, amém? Te escolheu para conheceres a sua vontade, para veres o justo e ouvires uma voz da sua própria boca, porque terás de ser sua testemunha diante de todos os homens das coisas que tem visto e ouvido. Sabe, o apóstolo Paulo, ele está assim, apresentando a sua defesa em Jerusalém. E quando ele estava sendo preso, e nesse momento ele faz uma revelação de quando ele foi chamado. E essa revelação é uma chave poderosa a respeito de sermos como vasos úteis. Uma coisa que tem me preocupado é que muitas vezes nós estamos tão sozinhos, sem discípulos. E o Senhor nos mandou, Ele nos chamou e nos comissionou para fazer discípulos, amém? Amém? Então, e essa revelação é uma chave poderosa a respeito de sermos um vaso útil nas mãos do nosso Senhor, amém? Então, na verdade, uma experiência aqui tríplice, que todos nós precisamos ter, de nos tornar um canal poderoso nas mãos de Deus, como Paulo foi. Quantos gostaria de ser assim, esse canal poderoso? Sabe, Deus nos escolheu, e para 3 experiências, e uma finalidade: conhecer a sua vontade, ver o justo, ouvir a sua voz, e então, somente então, sermos suas testemunhas diante dos homens. Aleluia. Sabe, quanta graça é sermos usados. Está um ruim esse microfone. Sermos usados pelo Senhor, que não precisa de nada e nem de ninguém, amém? Mas que na sua soberania Ele decidiu nos fazer participantes de uma obra que é exclusivamente dele. Amém, queridos? Então, no entanto, antes que outros tenham experiências sobrenaturais,
através da minha vida, através da sua vida, Deus precisa nos levar a termos três experiências em nós, para que a glória do Senhor se manifeste, para que o rio de vida flua, amém? E aí, a primeira nós vamos ver em Efésios 7, verso 11, que é conhecer a sua vontade. E diz assim, vou esperar o nosso amado irmão abrir ali, projetar ali Efésios 7, verso 11, que diz assim, no qual 7:11. Hã? Filipenses, perdão. Ou não tem também? A minha tá. É porque minha dor aqui. Hã? Eu vou ler o versículo aqui. E vocês encontrem-o, porque ficou errado aqui. Diz assim: no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Encontrou? Então, aqui fala que, voltando aí, Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade. E quando eu achar o versículo, eu falo. Efésios 1:9 agora, se ela está lá. Ah, ok. Efésios 1:9. Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo. Em Cristo, amém? Então deve ser Efésios 1:7. E daí por diante. Depois eu corrijo aqui. Então, a vontade de Deus, ela era um mistério que foi revelado. E esse é o ponto de partida para todos nós, que fomos chamados por Ele. Ele chamou a todos que salvou. Amém, queridos? Então, nós somos os seus filhos amados, como nós cantamos aqui, né? Mas também nós somos seus servos, conquistados por amor. E se o que queremos é servir, é viver para Ele, Ele vai nos fazer vasos úteis. Entendeu? Então, a fim de nós vermos o quê? Frutos na nossa vida cristã. Quem gosta de ver frutos na sua vida cristã? Sabe, a primeira coisa é conhecermos por revelação e experiência a vontade do Senhor. Então nós precisamos dessa experiência de conhecermos a vontade do Senhor para as nossas vidas. Enquanto meditava nessa palavra, né? Eu meditei, voltei para o meu coração. Quanto daquilo que eu tenho feito é vontade do Senhor? Ou é só vontade do Senhor? Na minha vida eu abri mão de muita coisa. Depois que eu me apaixonei por Jesus. Depois que conheci a vontade dele. Aquele verso lá de Mateus 28, eu não tenho aqui. Marcos 16. O id do Senhor. Aquilo mexeu no meu coração. Sabe, a vontade do Senhor, ela é revelada
E Ele fez com que todas as coisas, no céu, na terra, fossem convergidas a Cristo. Fora dele, queridos, não há vida, não há conquista, não há nada fora de Jesus. Então, sem Ele, fora dele, tudo é vaidade e correr atrás do vento. Isso precisa ser real em nós. Amém? Amém. Há 3 domingos atrás eu testemunhei aqui que foi feito um encontro, né, um impacto na videira de Lisboa com 75 pessoas. Isso para Portugal, queridos. Para quem está aqui, para quem conhece a realidade espiritual da nação, é muita conquista em Portugal. Só que eu até disse que eram de jovens, né? Mas eu me enganei. Eram de adultos. Nós chamamos adultos aqueles que já estão casados. Agora, esse sábado, ontem, nós tivemos o de jovens e tinha 70 jovens. Aí eu falei, gente, isso é avivamento. Em Portugal isso é avivamento. Mesmo que entre esses, tenham muitos que já são crentes que estavam fora da igreja, que estavam desigrejados, não é? Mesmo eu não sei se eram só novos convertidos. O pastor Felipe só mandou no nosso grupo de pastores, né? As fotos, os vídeos, mostrando. Agora, nesse de ontem, era só jovens, só solteiros. Isso é fantástico. E é um avivamento. E esse tipo de fruto que nós precisamos também dar. Não é só esses os frutos, não é só vida, só almas. Nós damos frutos de um caráter aprovado, de uma vida de relacionamentos santos. Nós damos frutos, vários frutos da nossa consagração ao Senhor. Amém? Mas vidas, ganhar almas, faz parte dos frutos que nós precisamos dar ao Senhor. Amém? O que é que Deus não tem? Você pode dizer que Deus tem tudo, mas tem uma coisa que Deus ainda não tem e que Ele quer: o coração de todo homem. O coração. Deus não tem o coração de todos. Às vezes, até mesmo na igreja, Ele não tem o nosso coração a 100%, ainda está dividido em várias coisas. Sai totalmente fora aqui. Então, Deus quer o coração. Amém? Por isso, a salvação de almas é muito importante. Aliás, a palavra diz, quando um pecador se arrepende, né? Quando ele é batizado, os anjos presenciam festa no céu. Quem é que faz essa festa? Se no céu está Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito e os anjos, né? E alguns que partiram do Senhor, no Senhor, né? Que a palavra fala que estão no paraíso, né? Mas quem faz essa festa? Eu creio, não está explícito na palavra, mas eu creio que o próprio Deus faz festa. Ele faz uma festa tão grande e os anjos ficam tudo, ó. Sabe, queridos, não tentem liderar, não tentem ser um missionário, estar até mesmo casado, ser um bom estudante, ser um bom empresário, se você ainda não entendeu que tudo está nele, é sustentado por Ele, depende dEle. Esse entendimento mudará radicalmente o seu conceito de viver e de tomar decisões. Sempre que você for fazer algo, coloca nas mãos dEle primeiro. Interceda. Não é nem interceder, é pedir a Ele que faça a vontade dEle nessa circunstância. Então, entender isso significa que, se queremos ter sucesso em qualquer coisa, precisamos de ir a Ele e depender dEle. Amém? Amém. Pois tudo está convergido. A palavra diz isso.
tudo está convergido. Convergido é seguindo direções que se aproximam cada vez mais. É também tender para o mesmo fim. Se convergir. E a palavra diz que tudo está convergido em Jesus Cristo. Todas as coisas. Lá em João 1,13 diz assim que todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Uau! João 1, versos 16 e 17, a palavra diz assim: porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Oh, aleluia! Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Amém? João 15:5 diz assim. João 15. Tá certo. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse faz o quê? Dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Quer dar fruto? Dependa dele. Vou ler de novo. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Então, a graça veio com Cristo. A graça é Cristo. E ela nos foi dada nele. Por causa da total incapacidade do homem de viver uma vida vencedora. Nós precisamos dele, amém? Definitivamente, nós precisamos de um Salvador em todas as áreas das nossas vidas. Essa é a primeira coisa que eu e você precisamos conhecer. A vontade de Deus. Sem ele, eu nada posso fazer. Amém? Ainda que eu tente, a gente sempre tenta, né? Fazer alguma coisa sem orar, sem perguntar ao Senhor se essa é verdadeiramente a vontade dele. É esse entendimento de que tudo está nele, que nos leva a viver uma vida de dependência em oração. Amém? De não confiarmos no nosso próprio braço e sempre buscarmos ouvir a voz do Espírito em cada decisão. Queria ler também Jeremias 17, versos 5 a 8. A palavra diz assim: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, que faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor, porque será como um arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, aleluia, que estende as suas ramas para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar frutos. Oh glória! Quando não temos revelação dessa verdade, achamos que podemos e confiamos no nosso fazer, na força do nosso braço. Esse não confiar no homem aqui não quer dizer que você não pode confiar nas pessoas.
Está querendo dizer que você não pode confiar no braço do homem, na direção do homem, mas sim buscar em oração a direção do Senhor. Amém? Pode buscar em homens de Deus para estarem contigo e orarem juntos e ouvirem de Deus juntos. Então a Bíblia diz que nesse momento nós nos tornamos como arbusto solitário, quando você busca no seu próprio entendimento. Arbusto solitário no deserto. E aí nós não vemos quando vem o bem, não percebe a bondade do Senhor. No deserto nós trabalhamos muito, mas não produzimos nada. É frustrante e cansativo. O bem vem. Deus, ele é misericordioso, ele é amoroso. Mas quando confiamos em nós mesmos, nós estamos tão cegos para o favor de Deus. Por isso, um simples fato: nós estamos olhando para nós e não para Ele. Então, logo não percebemos nem mesmo as oportunidades da graça que Ele nos envia e continuamos a viver uma vida árida. Muita gente vivendo vida árida. Por quê? Porque não depende do Senhor Jesus Cristo. Então, é necessário clamarmos para que o Senhor nos mostre, amém, queridos? O quanto não somos e não podemos, o quanto Ele, somente Ele, pode todas essas coisas. Como precisamos ser libertos de nós mesmos e nos tornarmos totalmente dependentes dEle. É tão bom depender do Senhor. Então decida hoje parar de olhar e confiar em você e andar em uma completa dependência do Senhor, amém? Vai sair de terras áridas, tenha convicção disso. Então essa é a primeira experiência, conhecer a vontade de Deus, que estava oculta e foi revelada. Cristo, como a nossa única e suficiente fonte de vida, no qual tudo existe e subsiste. Aleluia! Então essa é a vontade de Deus, que você viva na total dependência dele. Amém? O segundo ponto é ver o justo. Vamos ler um versículo lá em Isaías 53:11, que diz assim: Ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com seu conhecimento, justificará muito.